Mais um vídeo eu quero gravar para vocês que queiram visualizar e colocar em prática. Se inscrevam no canal Profecia Confirmada e é de muita importância. É o tema central, né, das minhas pregações. É exatamente o que eu vou falar agora, que é a questão do sábado. Vou dizer logo a você. Sou descendente de família católica. A minha mãe era a maior líder, né, religiosa da região. Morreu aos 101 anos, 9 meses e 2 dias. Então eu não tinha nada a ver com religião para seguir a lei que minha mãe seguia, porque mulher amorosa como ela, eu acho que é difícil existir na face da terra. Eu gosto sempre de dizer isso. Ela ficou viúva quando eu tinha 3 anos e 4 meses de idade, criou 10 filhos. Na maior, digamos assim, né, demonstração de amor, de carinho, não dá nem para se comentar. Porque deveria a pessoa dessa maneira não morrer, né? Viver eternamente. Mas a nossa eternidade, ela vem através do sábado. Essa parte aí eu já conversei com Deus, Deus me ajudou. Então veja só, eu fui batizado na Igreja Adventista na entrada do ano 2000, no dia 31 de dezembro de 1999, no pôr do sol de uma sexta-feira, na entrada do sábado. Eu tenho a carteirinha do batismo. Tudo que eu falo aqui eu posso provar. Se eu cometer algum deslize, é porque eu falo rápido, já percebeu, né? Eu falo rápido porque são muitas coisas para a gente colocar em prática e o tempo é curto. Então, com relação ao sábado, eu passei 9 anos, fui batizado, passei 9 anos lá dentro e eu sempre tinha um propósito, né? Porque eu passei a ter sonhos, visões e tem aí, como você está vendo o banner aí atrás, ó, né? Que é o símbolo do Apocalipse. Então, principalmente essa mulher que você está vendo aqui, ó, com um cálice de ouro na mão, que está em Apocalipse capítulo 17, verso 4 e 5, que é a prostituta. Então todo o poder do mal na minha vida começou daí. Só que ela não estava em atividade, porque Deus não ia permitir, digamos assim, Deus tem os escolhidos dele, né? Se ele me escolheu é porque ele sabe o que está fazendo. Então no ano de 75 eu comecei sendo perseguido por uma força estranha que eu não conhecia, ouvindo voz. Chegou até o ano de 2000, depois do meu batismo, mas Deus me mostrou quem era o autor e a autora da voz. Porque, digamos assim, né, são dois poderes malignos, né? Porque primeiro veio a estátua de 4 partes, depois veio os 4 animais do mar, depois veio o carneiro e o bode, e esses já estavam no céu, pode começar a ver. E eles iam ser eliminados, que na testa do bode tem um chifre, que você pode ver aí, e esse chifre ia cair e ele ia nascer de novo. Então é um poder só, né? Espiritual, um espírito só, satânico. E é um poder de mulher, como eu mostrei aí, ó, tá vendo? Mas aí veio só, infelizmente isso veio através de igrejas, né? Que tem o líder religioso lá no meio. Tem até um livro lá, uma passagem que está no livro do 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 13 em diante. O homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário como se fosse o próprio Deus, e o apóstolo Paulo disse que isso ele avisou. E se eu posso ter aqui uma predição de data? No caso, eu comecei a ser perseguido no ano de 75 por uma voz espiritual que era de mulher, agora está mais do que claro, né? Mas no ano de 78, um homem assumiu o poder, né, aqui na terra, né? E aí no ano de 80, eu me casei na igreja católica e ele veio visitar o Brasil. Esse mesmo ser humano morreu no ano de 2005. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, o sábado, depois que eu me batizei, no ano de 2000, então ele entrou como um sinal da criação, um sinal eterno, né? Porque a Bíblia deixa claro, o sábado é eterno, o sábado nunca deveria ser mudado, o sábado é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, um dia no caso, né? Deu o pôr do sol, terminou o dia. Começa a noite e outro dia e por aí vai. No ano de 2013, eu vi, agora eu vou falar com autoridade, viu? Estão aí preocupados, né, com os 7 montes, as 7 cabeças, os 7 reis, entendeu? Que está em Apocalipse 17, verso do 8 em diante, você está vendo aí. Fala dessa mulher aí, da mulher Babilônia, né? Os pregadores de evangelho, vocês podem puxar no YouTube aí, canal YouTube, vocês vão ver, né? Há uma preocupação, porque Jesus está voltando, porque entrou o Papa, saiu o Papa, morreu o Papa, botaram o Papa, e por aí vai. E eu não tenho nada a ver com isso não, certo? Mas eu vou dizer um negócio aqui, porque quando eu fui batizado na Igreja Adventista, o próprio Deus em 97 me fez um chamado
Tá certo? A mensagem do primeiro anjo se deu no ano de 1997. Pregação do Evangelho Eterno. Aí foi onde eu vi, olha, algo semelhante isso aqui. Ó, é incomparável. Isso aqui é incomparável. Porque quando eu vi vivo dentro da minha casa. Então aí em 97 eu passei, não fui batizado, eu fui batizado no ano 2000, mas a partir de 97 eu já passei a ser o quê? Um conhecedor da Bíblia. Não é fácil para você estar num estado, entendeu? De loucura, de depressão, e você pega uma Bíblia e vê lá está escrito: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por um lugar perdido procurando repouso. Se ele não encontrar, ele volta a lhe visitar. E ele, se você pegar você com o corpo aberto, ele volta e traz com ele 7 espíritos pior do que o primeiro. E o estado daquele homem se torna pior. E aí Jesus fez isso comigo. Está em Mateus capítulo 13, aliás, Mateus capítulo 12, verso 43. Isso aconteceu em 97. Então, no ano de 2013, eu vou ler um relato para vocês aqui, né? Eu estava ouvindo um programa de rádio aqui em Itabaiana e eu escutei quando um padre falou: olha, vou dizer uma coisa para vocês, tem um grupo que se diz religioso por aí, andando de casa em casa, oportunando as pessoas, dizendo que o sábado é o dia santo. Não receba essas pessoas, tá certo? Esse padre falou essa conversazinha no dia 8/4/2013. Quando foi no dia 27/2/2013, quer dizer, 2 meses antes, eu vi da boca, vou citar até o nome, né? O Papa que renunciou o cargo dele em 2013. E vocês sabem que eu não vou citar o nome não. Esse Papa foi sabatinado por alguns repórteres e os repórteres perguntaram para ele qual foi o motivo dele ter renunciado o pontífice dele, né? Não querer ser padre. Ele disse 2 coisas acertadíssimas. Uma, ele disse: eu renunciei o meu cargo porque a Igreja Católica está mergulhada em pedofilia. E o outro motivo é: eu descobri que Deus estava dormindo e se acordou. Agora veja o que eu estou passando no caso. E isso é uma verdade, que a partir do momento que Jesus entregou o reino de volta, aí Deus, né, volta a agir como o Espírito Santo, um Deus eterno. Né? Jesus entregou o reino de volta, entregou. Leia aí 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24, escrito pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então, o tema central aqui é o sábado, o qual o padre disse que ninguém deveria receber uma pessoa que chegasse na casa de qualquer pessoa dizendo que o sábado é santo. Quer dizer, essas pessoas querem destruição das pessoas. Então, vamos ler o sábado, porque o sábado, ele é eterno, ele é imutável, o sábado é para sempre e o sábado se celebra de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então vamos ler logo Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizerá, e descansou de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizerá. Então quem foi que fez isso? Foi Deus. Vocês acham que Deus tirou? Agora vamos ler Levítico capítulo 23, versículo 32. Vai falar que o sábado é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, Levítico capítulo 23, verso 32. Sábado de descanso solene, vós serás, então afligirei a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então é de uma tarde a outra tarde. Esse negócio de chegar, o ano novo está acabando, o ano velho está acabando, o ano novo, aí começa aquela história toda. Quando é meia-noite em ponto, eles começam, né, soltar fogos, a tomar aquela cerveja e gritar: ei, entrou o novo ano. Não, o novo ano entra no pôr do sol. Tá certo? Isso aí é gravíssimo, isso é sério. Se não se colocar em prática agora, vai continuar essa desolação como está acontecendo aí. Isso é profecia. Por exemplo, o sábado, quem trabalha em dia de sábado morre. Mas a Bíblia aqui, onde eu vou ler para você, foi uma morte carnal. Mas quem continuar trabalhando dia sábado, quem estava trabalhando dia sábado quer continuar, está morto espiritualmente e morreu, não tem salvação. Ou a Bíblia mente. Vamos ler aqui no livro no Evangelho de Números, capítulo 15, verso 32 até o 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha,
o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe deveria fazer. Então disseram o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. E toda a congregação o apredejou fora do arraial. Levaram, pois, para a congregação para fora do arraial e o apredejou, e ele morreu como o Senhor Deus mandou. Então, é muito sério essa questão de dizer que o sábado foi violado. Não. Tentaram tirar a existência de Deus. Jesus continuou no poder, mas agora só que Jesus, segundo as profecias, Jesus sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo ao lado do Pai, e agora o sábado volta como sinal da criação. Eu tenho um relato aqui de Ellen White, que eu vou ler para você, que Ellen White, em muitas coisas, ela se enganou um pouco, mas muito ela acertou. Não é porque eu sinto que eu faço parte dessa profecia dela, não. Mas, como eu já disse a você, né, que teve muitas coisas que, infelizmente, ela se equivocou. E todo o povo que assim acreditava. No livro do Neemias, que é antes do livro do Jó, está escrito, né? Neemias capítulo 13. Eu vou ler o verso 19 para ser rápido, né? Dando já a sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse senão após o sábado. Isso foi ordem de quem? Ordem de Deus, né, rapaz? Aí tem uns que se diz, né, que é evangelho, eu estou pregando o evangelho porque eu sou inspirado por Deus. Não, infelizmente, a partir do momento que vocês violam o sábado, vocês não têm nada a ver com Deus. Outro detalhe aqui, ó. Por exemplo, o livro do Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, está escrito aí. Também lhe dei o meu sábado para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que eu santifico. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Você sabe por que Jesus disse lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, o versículo que eu posso dizer daqui a pouco, entendeu? Antes que Abraão existe, eu sou. O próprio Jesus se apresentou como Deus, eu sou. Jesus era a palavra de Deus, Moisés era a palavra de Deus. Só que Moisés matou um homem, era uma palavra de Deus corrupta, mas Jesus não. E aí vem uma humanidade falida, entendeu? Dizendo que Deus violou o dia de sábado. Deus não violou coisa nenhuma, Jesus não violou. É tanto que no livro do Mateus, capítulo 5, verso 17, está escrito pelo próprio Jesus: não penseis que eu vim abolir a lei nem o profeta, eu vim para cumprir. E qualquer um que tirar um i ou um j da palavra de Deus será considerado mínimo no reino do céu, bem assim como ensinar. Então, se você está ensinando alguém que fulano e ciclano vai para o céu viola no sábado, esqueça, tá certo? Vamos ler aqui Isaías capítulo 58, verso 13. Se desviar os pés de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamareis o sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrais, não seguindo o teu próprio caminho, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Tá aí. Como é que uma pessoa tem a coragem de chegar, cometer uma loucura dessa, dizer que Deus aboliu o sábado, que Jesus violou o sábado? Porque eu estava vendo um pregador nos vídeos aí, pode ver, há um debate de um pastor, um pregador, um profeta jovem, entendeu? E ele só, Jesus, isso aí não sei o que, né? Você está falando, estão tentando eliminar o nome de Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Deus é Pai, Jesus é Filho. Os dois trabalhou junto na terra, entendeu? Só que por Jesus ter, profeticamente, fazer o bem dia de sábado, mataram ele. Mas ele repousou no dia de sábado. Aí é um sinal claro que ninguém pode duvidar da Bíblia. De mim você pode duvidar, mas da Bíblia, se duvidar, dançou. Então a desolação, consumação do século é exatamente isso. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas, que é no Novo Testamento, né? Na época de Jesus. Lucas capítulo 23, versos 54 até o 56. Era o dia da preparação e começava o sábado.
as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo os mandamentos. Descansaram. O que foi que aconteceu no primeiro dia da semana? Eles disseram, agora bora, vamos balsemar o corpo de Jesus. Aí o capítulo 24, o verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando o aroma o aroma que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Deus tinha ressuscitado Jesus. Jesus não saiu sozinho, não. Se Deus não tivesse vindo com os anjos dele, Jesus não estava lá. É como eu, como você. Quando nós morrer, se nós morrer sem acreditar nessa verdade do sábado, seu corpinho vai ficar lá para sempre, que ninguém sai. O corpo não ressuscita, só for de Jesus, entendeu? E a nossa alma também não vai sair, porque se você não tiver com Deus, você está com o diabo. E o diabo dali não sai. Então, quem ressuscitou Jesus foi Deus. Leia no livro do Romanos, capítulo 8, verso 10 e 11. Se habitar em você o corpo daquele que ressuscitou Jesus Cristo, transforma o seu corpo também. Para de cometer esses pecados que você anda cometendo, roubando, matando, adulterando, fazendo tudo errado. Coisa que eu não adultero, eu também fiz. Tá certo? Eu peguei aqui o Romano, eu vou ler na íntegra para você o capítulo 8, verso 10 e 11. E aqui, ó. Se habitar em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Aí diz, ó, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, essa transformação de Espírito para mim foi difícil. Muito difícil porque eu não tenho muito estudo, saí do colégio aos 14 anos e acabei sendo pego de surpresa. Certo que eu, aos 17 anos de idade, aqui em Aracaju, Sergipe, com frente à rodoviária José Rolenberg Leite, terminal rodoviário, eu passava ali com frente e tem um posto de gasolina. E já no ano de 77, tinha o quê? Escolinha da Bíblia. Eu não estou copiando não, mas eu estou fazendo aquilo que eu queria. E eu disse, se essa escolinha fosse em Itabaiana, eu ia frequentar, porque eu queria conhecer a Bíblia. Deus disse, eu vou lhe ensinar. E aqui estou eu, tá certo? Então, vamos ler aqui sobre o Novo Testamento, né? Está no livro do Hebreus, pega a sua Bíblia, Hebreus, mas eu vou ler para você. Hebreus capítulo 4, verso 3 até o 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Foi aquilo que eu li em Gênesis, capítulo 2, verso do 1 até o 3, né? Desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizerá. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, é muito sério, é muito sério. E tem, ele diz aqui no caso, né? Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então eu acho que eu não preciso falar muito para vocês sobre a questão do sábado. Eu vou dizer para você, eu falei há pouco que no ano de 1997 eu tive uma visão dentro de casa e eu não tenho dúvida dessa visão, porque se Jesus me aparece da maneira que ele apareceu, e no mesmo ano de 1997 eu tive que a visão e tive um encontro com a Bíblia, então prova que foi algum anjo que veio me fazer essa surpresa aqui. Ó. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nações e tribo e língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu,
a terra, o mar e as fontes d'água. Quem foi que fez tudo isso? Não foi Deus? Não foi Jesus, não. Jesus é o herdeiro dele hoje, pelo sangue que ele derramou na cruz. Então ele passou a reinar junto com Deus, ele não reinou sozinho. Agora vamos ler o versículo 8 de Apocalipse 14. Em 2001, ele entrar no divórcio do casamento, onde a Bíblia diz que havia, né, no Daniel capítulo 2, verso do 35 em diante, que tudo aquilo que apareceu nas tautas de 4 partes, como vocês viram aqui, é ouro, prata, bronze e ferro. Então o ferro não se misturava. Então, mediante a casamento. Então eu tive um casamento do ano de 80 e não se juntou, não se ligou. Foi onde o Satanás entrou, aí eu descobrindo. Então eu desfazendo o casamento, Satanás morreria. Então a Bíblia anuncia que no fim do tempo Babilônia ia cair. Primeiro, a pregação do evangelho, né, que seria a mensagem do primeiro anjo. Aí no versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria, da sua prostituição. O que está em Apocalipse, aí, capítulo 17, verso 4 e 5. E ainda diz, no verso 15, capítulo 17, verso 15, as águas onde a prostituta está sentada são povo, multidões, nação e língua. Eu tenho todo o símbolo do Apocalipse. Agora, o que nós estamos vivendo hoje, eu falei ali da consumação do século, da desolação, e agora eu estou falando do sábado, né? Agora vamos falar do que está acontecendo hoje. O terceiro anjo, Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que o recebam, a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Então o mundo hoje está pregando: eu tenho fé em Cristo Jesus, tenho fé em Cristo Jesus, mas precisa pegar os mandamentos de Deus, o qual eu não tinha. Quando eu nasci não tinha mandamento na terra. Quando Jesus veio não tinha mandamento na terra, não tinha lei. Os homens quebraram a lei. Jesus veio como a lei de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, e mais uma vez os homens mataram a palavra de Deus. E Deus refez, agora é para sempre. Quando eu nasci não tinha lei de Deus, não tinha palavra, não tinha mandamento. Aí o diabo se mete a besta, vai pegar um cara escolhido por Deus, pelou os olhos. Foi descobrido, eu descobri através da Bíblia, com Deus e Jesus, entendeu? Todo o segredo do Apocalipse. O povo hoje está nessa situação. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Tem pai de família que pega o dinheiro do trabalho da semana, vai usar droga, tomar cachaça, deixa a família passando fome. Quando é no dia está todo mundo doido. Os maridos deixam suas mulheres em casa, entendeu? E vai para essas tradicional seresta, o qual eu já participei, que foi uma profecia da mais pesada na minha vida. E aí acontece o quê? Eu quase fui à loucura. Então, com a guarda do sábado, meu batido, entendeu? Satanás foi vencido, foi jogado para a terra, cheio de ódio. Para mim, pouco importa. Hoje eu só tenho que tomar cuidado com a minha vida financeira, porque o mundo está sendo destruído, entendeu? Com governante, entendeu? Cheio de maldade, só quer destruir a nação, mas isso a Bíblia não deixa, digamos assim, mentir. Os livros de Ellen White aqui, ó, são livros que eu guardo como a mina dos meus olhos. Aqui ela fala sobre o sábado também. Eu não estou falando de adventista, eu não estou falando de religião de ninguém. Eu estou falando o que Deus fez comigo e eu preciso fazer. Ellen White disse aqui, ó, uma pessoa rende-se a Ele em fé e obediência. Temer a Deus é, na verdade, guardar os seus mandamentos. Está no Deuteronômio capítulo 8, verso 6. Aí tem aqui, agora tem. Este chamado nos leva novamente aos sábados, como sinal da criação, uma rejeição clara e corajosa da idolatria e da teoria da evolução. Então, graças a Deus, eu tive o quê? Uma evolução. Eu fui evoluindo. Eu digo, eu não vou conseguir chegar onde a Bíblia diz que eu vou chegar, e Deus disse, você vai chegar sim. Então, foi para isso que eu coloquei escolinha da Bíblia, profecia, Daniel e Apocalipse. Por quê?
Tudo isso aconteceu comigo. Então, graças a Deus, mediante o sábado, eu consegui vencer toda essa situação. E só para terminar, a morte de Jesus já foi exatamente criada, permitida por Deus, e o próprio Satanás caiu na besteira e os homens comeram corda. Você sabia que Caifás, aqui no Evangelho de João, capítulo 11, ele falava, vocês estão pensando o quê? Jesus tem que morrer de qualquer jeito. Está escrito na Bíblia que uma pessoa só tem que morrer para que não se perca toda a nação. Ele conversando com quem? Fizeram lá um sinédrio, entendeu? Uma maneira de ou matar Jesus ou escapar. Ele disse, não tem como, Jesus tem que morrer. Porque no futuro vai haver salvação através de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 5, do verso 16 até o 18. Veja qual era a acusação que Jesus recebia. Daqui, ó. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus era igual a Deus. E eu acho interessante, para terminar agora essa matéria, alguns que se diz evangélico, eles pregam e tiram isso aqui, ó, esse versículo, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, eu vou ler rápido, para o vídeo não ficar muito grande. Mateus capítulo 12, do verso 1 em diante, está aqui, ó. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram e colheram espiga e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães das proporções, os quais não era lícito comer. Agora vamos ler o verso mais embaixo. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não teria condenado sangue inocente. Então Jesus pediu que as pessoas tivessem misericórdia dele e não matasse ele. Mas o pessoal preferiu matar Jesus do que ter misericórdia dele. Vocês deu para perceber por que foi falado isso? Vamos ler agora o versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga dele. Achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu, qual dentre vós, se um homem que tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço e tirando dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então, Jesus, tudo que ele fez dia de sábado, ele fez o bem. E mesmo assim, os homens não aceitaram. Vamos matar ele porque ele está trabalhando dia de sábado. Então, Jesus curava, fazia o bem dia de sábado, por isso os fariseus mataram Jesus. Mas aqueles mesmos fariseus, como tem no dia de hoje, que diz que o sábado foi violado, entendeu? Eles roubavam, eles matavam, eles acusavam pessoas inocentes, no caso de Maria Madalena. Maria Madalena era para ser apredejada, porque ela tinha o quê? Espírito imundo. E aí, Jesus fez o quê? Tirou o espírito, que era por exemplo, o único homem do mundo que tinha o poder de expulsar espírito de Satanás era Jesus, que era aquele 7 espíritos imundos que Maria Madalena tinha. Então, foi através do sábado que eu, cheio de espírito imundo, olha, na terra, no deserto, no mar, no céu, em todo canto, onde tinha poder de Satanás, entendeu? Que vinha atormentando,
não só a minha vida, como, digamos assim, desfazendo em toda a lei de Deus, esses poderes foram mortos. Graças a Deus, o sábado é um sinal eterno, é um sinal para sempre. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos gravar mais um vídeo. Nesse que eu vou gravar agora, eu vou falar sobre depressão e suicídio. Por que é que as pessoas estão tirando a sua vida? Vive dopado, com comprimido controlado, como eu passei 15 ou 17 anos. Hoje eu tiro na oração. Então que seja assim com vocês. Muito obrigado. Inscreva no canal Profecia Confirmada e vamos pelo menos mudar um pouco dessa história tão triste, horrível que nós estamos vivendo no nosso mundo. Amém?